Fala, meus lindos! Aqui é o professor José Ruivo, sou formado em matemática pela Unicamp, já trabalhei em diversos segmentos como cursinhos preparatórios para concursos públicos, cursinhos pré-vestibulares. Atualmente eu trabalho em 2 colégios particulares aqui no interior de São Paulo, em São Roque e Vargem Grande Paulista. Inclusive, se tem aluno meu aí, dá um salve aqui nos comentários. Pessoal, hoje eu dou aulas particulares, tanto para alunos que estão se preparando para concursos, para vestibulares, quanto para alunos de ensino médio e ensino fundamental que queiram fazer algum acompanhamento em matemática. E já vai um primeiro insight. Muitos acham que eu dou aula apenas para alunos que têm dificuldade em matemática, e isso é um mito. Então eu quero apresentar para vocês rapidinho quais são as vantagens de fazer aulas particulares, principalmente, eu falando com mais propriedade, fazer aulas particulares de matemática. As aulas particulares, elas são diferentes, claro, das aulas que você tem na sala de aula. Mesmo que seja com o mesmo professor, essa aula é diferente porque é particular, é voltada somente para você. Então, é uma aula muito especial que com certeza você vai aprender mais, com certeza vai render mais. E você vai me falar o seguinte: nossa, professor, o que eu não entendi em 2 semanas de aula, eu entendi em 1 hora, em meia hora com você. E eu já te explico o motivo, tá? O que você tem em uma aula particular que talvez você não tenha o tempo todo em uma aula convencional? Atenção voltada totalmente para você. Você é a única pessoa ali para quem o professor está prestando atenção. Enquanto que em uma sala de aula tem 20, 30 ou até mais alunos, e o professor, por mais que tente dar uma atenção individual para todos os alunos, ele não consegue. E na aula particular, ele vai olhar somente para a tua dúvida, ele vai identificar exatamente onde que você está com dificuldade. Com certeza, o ensino vai ser muito mais eficiente, tá? Então, temos o foco nas suas dificuldades, vamos identificar a partir de onde que começa a sua defasagem. Porque, por exemplo, um aluno lá do 9º ano, ele está com dificuldade na fórmula de Bhaskara para resolver a equação do 2º grau. Mas quando o professor vai analisar a fundo, na verdade, ele tem dificuldade com operações de números inteiros. Ele erra a multiplicação de positivo com negativo. E isso vai, com certeza, trazer um resultado errado no Bhaskara. E ele acha que a dificuldade é no Bhaskara, mas na verdade é antes, é lá no 7º ano. Então a gente consegue sanar esse tipo de dificuldade e a partir daí a gente cria um plano para você cobrir toda a sua defasagem e no seu ritmo. Não é no ritmo que tem que ser cumprido a apostila, não é no ritmo da sala, é no seu ritmo. E você dita quantas aulas você quer, se é 1 por semana, se é 2 por semana, ou se é a cada 15 dias. Totalmente personalizado para o aluno. Além disso, existe, claro, a flexibilidade. Existe a flexibilidade de horários. Então, de acordo com a sua disponibilidade, o professor vai ajustar, claro, de acordo com a disponibilidade dele também, quais são os melhores horários. No conforto da sua casa, pode ser aula presencial na sua casa, pode ser também aula online e a partir de uma lousa virtual eu consigo te ensinar matemática como se eu tivesse fisicamente do seu lado, ok? Estou entendendo, professor, interessante. Tem dúvida? Deixa nos comentários aí, galera. Vou responder todos vocês, tá? E você tem,
como eu já disse, um foco muito maior, porque você não tem nenhuma distração, não tem a tua coleguinha do seu lado para te contar uma fofoca, não tem aquele amigo chato te cutucando toda hora. É você e o professor, individualmente ali. Por isso, uma concentração total e um aprofundamento nos temas de acordo com a sua dificuldade ou de acordo com o seu interesse. Às vezes, o que eu disse lá no início, às vezes o aluno não tem nenhuma dificuldade. Ou é um aluno que está ali na nota 8 e ele faz aula particular para chegar no 10, ou já é um aluno nota 10 em matemática, mas ele quer aprender além do que é ensinado na escola. Onde que ele vai aprender? Com um professor particular. Então, existe esse aprofundamento de acordo com o interesse do aluno. Com certeza, o professor vai trazer coisas novas que vão gerar novas curiosidades e novos interesses para vocês. E claro, estou falando aula individual, mas também existe aula particular em grupo. Se você mais 2 colegas ou você mais 3 colegas estão com uma dificuldade comum em grupo, vocês podem contratar um professor particular também. Inclusive, sai um pouco mais barato. Professor, então eu vou formar um grupinho de 10 alunos para a gente fazer aula particular. Aí já não faz sentido, né, gente? Tem que ser no máximo, mas no máximo 5 alunos para fazer sentido. Lindo, professor, estou entendendo, estou curtindo. E é claro, você pode ver na sua sala de aula, quem faz aulas particulares tem resultados mais rápidos. Por quê? Porque o professor não tem que dar explicação geral para a sala, tira a dúvida de um, tira a dúvida do outro, e passa o exercício, e de novo tira a dúvida, e vai corrigir, tira a dúvida. Quantas vezes dessa tiração de dúvidas, ou desse tiramento de dúvidas, o professor está tirando sua dúvida? Em poucos casos. Na aula particular, 100% das vezes, as dúvidas são suas. Então, é claro que você vai aprender mais rápido, porque o professor explicou, entendeu? Tem dúvida? Tirou dúvida. Fez exercício? Tem dúvida? Tirou dúvida. Tirou dúvida? Pronto, gente, aprende muito mais rápido. É claro. E, consequentemente, suas notas vão aumentar. Se você está estudando para um vestibular, concurso público, com certeza você vai atingir a nota mínima e ser aprovado. Lindo, professor. Quando você faz, só pelo fato de você estar fazendo aula particular, no pior dos casos, mesmo que o professor não ensine nada, só fique olhando para a tua cara, só de você ter um professor particular e quando você vai fazer uma prova, você saber que você fez a aula particular, a confiança e a motivação, elas já aumentam, tirando toda a sua insegurança e tirando notas maiores na prova. Isso é comprovado cientificamente, gente. Não adianta você dominar o conteúdo. Na hora da prova, você tem que ter confiança, você tem que ter um preparo emocional para não ficar nervoso e errar tudo. Para não ficar nervoso e dar branco de tudo que você estudou tanto. Então, só de você saber que você faz aula particular, você já vai para a prova confiante. Bom, eu estudei, o professor me ensinou, estava do meu lado. É claro que eu vou bem. E isso já é, como diz minha avó, meio caminho andado. Lindo, professor, lindo, lindo. Transformação do aprendizado, tanto na eficácia, por todos os motivos que já falamos, esse aprendizado em aula particular é mais eficaz, quanto pelo prazer que você vai ter em aprender uma matéria, como no caso eu ensino matemática, que talvez você nem goste tanto, mas a partir do momento que você começa a aprender de forma correta, você vai começar a descobrir um amor pela matemática que você não percebia antes. Professor, mas é por quê? Porque na escola não ensinam direito? Claro que não. Às vezes eu dou aula para um aluno na escola e dou aula particular para o mesmo aluno.
E como é que eu vou dizer que na escola não se ensina bem se eu estou dando aula para ele, estou falando que a minha aula é ruim? Não, gente. Não. É por todos esses motivos que nós falamos. Com a aula particular, o aluno tem mais confiança. Com a aula particular, o aluno não tem distrações. Ele está focado ali. Isso acontece no YouTube também. Eu posto uma videoaula, aí o aluno comenta lá: ai, professor, agora eu entendi. Não entendo a explicação do meu professor na sala de aula. Claro, menino. Claro, menina. Você estava conversando na sala de aula. Você não estava com atenção total, com foco total na explicação. Por isso você não entendeu. E na aula particular, você tem tudo isso. Lindo, professor, lindo. Já entendi que para mim faz sentido, não é para todos, né? Para mim faz sentido fazer aula particular de matemática, eu quero melhorar minha nota. Nossa, estou indo muito mal, fico de recuperação todo bimestre. Não aguento mais isso. Gente, para mim é muito satisfatório tirar um aluno da recuperação, jogar a nota de um aluno de 7 para 10. É muito satisfatório e muito comum a partir do momento que um aluno faz aula particular frequentemente comigo. Se você tem interesse, só deixar nos comentários: eu quero fazer aula particular, que eu vou entrar em contato com você. Além disso, eu vou deixar fixado no primeiro comentário um formulário para caso você queira fazer aula particular de matemática comigo, você preencher esse formulário e eu vou entrar em contato para a gente agendar a nossa aula. Claro que meu horário é bem disputado, tenho poucos horários disponíveis, mas comenta aí ou preenche o formulário que a gente vai conseguir um horário especial para você. E jogar sua nota para onde? Para cima, meu lindo. Um abraço, deixa seu like, se inscreve no canal e curtam os vídeos aí, todos os vídeos gratuitos aí no YouTube, nesse lindo canal para vocês se divertirem com a matemática. Tchau!